Olá, pessoal, tudo bem? Bom, chamo Vanessa e estou aqui de volta no canal Psicologia Vai à Escola, junto com o meu time, que é formado pela Jennifer e pela Juliana, falar sobre assuntos atuais da educação. No último vídeo, nós falamos sobre os desafios da quarentena no contexto da educação. Corre lá para dar uma olhadinha também. Para que tem outros vários vídeos aqui no canal super legais sobre o assunto da escola e da educação. Hoje nós vamos falar sobre currículo paulista. O que é? O que ele vem propor? Quais os desafios? É isso que nós queremos abordar. O currículo paulista ele foi uma proposta pedagógica proposta pelo governo do estado de São Paulo em 2019, no mês de agosto. Essa proposta ele vinha com uma ideia, né, com o documento, ele vinha propor uma educação inclusiva, uma educação que era integral, ou seja, integrava todos os atores ali do contexto escolar, como professores, profissionais da educação no geral, alunos, a comunidade, os responsáveis desses alunos, integrar para que fosse do benefício de todo mundo. Além disso, ele foi construído de uma forma colaborativa, com professores e profissionais de educação, junto com o Estado de São Paulo e a Secretaria da Educação. O objetivo realmente é definir competências e habilidades para integrar um ensino que não seja só sobre conteúdos escolares, mas também numa formação pessoal também, uma formação de ética, uma formação de cidadania. Então, ele vem nessa proposta, vem numa diretriz de ensino de qualidade, um ensino focado no aluno. Ele é o maior foco de estratégias e análise de demanda. Além disso, né, a educação integral, ele vem com o entendimento de que é necessário entender o contexto ambiental, toda a estrutura da organização da instituição de ensino, ver com qual realidade social que ela está inserida, quais são as propostas que elas têm ali, qual que é o método de ensino. Então, é ter esse mapeamento, essa avaliação, para que se possa, então, desenvolver estratégias que abordem, que solucionem problemas e que também integrem aí na educação do aluno. Como eu já disse, né, o aluno é o centro, é o foco, e ele propõe que a gente entenda não aquela demanda geral escolar, mas também uma demanda específica daquele aluno, de cada aluno. Entender a trajetória, o contexto, a história de cada pessoa pertencente daquele contexto, para que se possa, então, desenvolver estratégias adequadas, respeitando todas as particularidades. É uma proposta que vem aí tanto na instituição de ensino pública quanto também privada, então ele inclui todo o sistema de educação. Tem uma metodologia que busca abordar, então, um dos desafios, né, dessa metodologia é você entender, esse método de ensino, né, é você entender que, por exemplo, numa escola pública, você não tem tanta autonomia para que você consiga desenvolver de uma forma concreta essas atividades. Eles têm que a rede de ensino, ela é uma rede, né? A escola pública principalmente é uma rede que tem que seguir alguns métodos propostos, como as cartilhas e afins. Então, ter essa autonomia é algo inovador. Então, ele propõe aí uma mudança estrutural em toda a rede de ensino, não só do estado de São Paulo, né? Isso, todas as propostas que eu estou falando para vocês, vem no documento mesmo que foi publicado, vai estar aqui no nosso card de descrições, o link para que vocês acessem na íntegra esses documentos. Dentro das categorias de ensino que eles delimitam, como linguagem, matemática, tem também educação física, educação artística, entra o ensino religioso, que é uma proposta nova. Eles entendem que não é um ensino de uma religião específica, mas a compreensão de todas as expressões de religiosidade que nós temos. Então, propõe mais um conhecimento sobre o conteúdo que nós já vamos encontrar em relação à religião, de forma a que não se posicione numa frente religiosa específica. Ele faz parte do grupo de conteúdos que tem que ser aplicados em todas as instituições de ensino, mas cada instituição cria uma forma de fazer isso de forma específica. Dentro de uma pesquisa, ele foi o que mais teve um pouco de resistência de aceitação, por mais que aí a aceitação tenha sido de mais de 80% das pessoas que foram pesquisadas, foi o que mostrou um número menor de aceitação. Bom, hoje, para enriquecer o nosso debate, os nossos conhecimentos, então hoje
nós contamos com uma entrevista para lá de especial. É uma convidada que nós acolhemos de uma forma muito, muito feliz. Ela vai falar um pouco sobre os desafios e também sobre a proposta do currículo paulista. Ela se chama Angélica. Ela é hoje pedagoga, mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília, com um pós-doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e outro pela Unesp, no campus de Marília também. Trabalha como professora em cursos de graduação e pós-graduação, ministra disciplinas na área de História da Educação, Políticas Educacionais e Metodologias de Pesquisa na área de Ciências Humanas e também atualmente desenvolve pesquisas sobre a história da escola no estado de São Paulo, com destaque para temas que versam, né, que falam sobre o currículo Arquitetura, Tempo Escolar e Formação de Professores. Dá para entender que é muito especial esse vídeo de hoje e nós estamos imensamente gratos por essa entrevista e segue aí a nossa entrevista na íntegra. Gente, só já antecipando, dá seu like, curte, compartilha, comenta e estaremos aqui para mais um vídeo, então fiquem ligados aqui no canal. Obrigada e um beijo. Primeira pergunta que a gente selecionou é para entender um pouco como que foi o contexto histórico da educação até que se estruture essa proposta do currículo paulista. Bom, então, primeiramente, eu acho que uma questão que é importante de trazer à tona, né, antes de começar a discutir as questões de currículo, é pensar um pouco sobre o quanto a escola ela é um produto, ela é uma construção social, né? Então, se a gente considera a escola como uma construção social, a gente toma todos os elementos que estão envolvidos por esse processo, que atravessam esse processo de escolarização, eles também fazem parte desse processo de construção, né? Então, com isso, eles vão sendo modificados ao longo do tempo, eles vão sendo adaptados, eles vão incorporando avanços nas discussões da sociedade, e eles vão também conseguindo trazer a dentro da escola as discussões que muitas vezes a gente começa fazendo fora dela e depois a gente vai fazendo, vai inserindo as pautas dentro da escola. Então, isso é interessante porque em alguns momentos, quando a gente começa a olhar para o nosso passado recente da escola e começa a tentar observar quais são as disciplinas que vão sendo incluídas ou disciplinas que vão sendo excluídas, a gente consegue fazer esse movimento de interpretação e de reflexão a respeito da pertinência de alguns currículos em alguns momentos e em outros não, né? Então, por exemplo, durante as décadas de 20, de 30 no Brasil, a gente tinha conteúdos que foram inseridos na escola que eram conteúdos de higiene, de eugenia, ou seja, que buscavam oferecer para os alunos conteúdos que visavam a purificação de determinadas características, a purificação de raças, ou a ideia de que, ou funcionavam juntamente com a ideia de que, ao ensinar higiene na escola, a gente poderia limpar a sociedade, sanear a sociedade por meio da escola, né? Então, quando a gente vai olhando essas questões, a gente vai entendendo o quanto se busca incluir ou se busca organizar a escola a partir desses desenhos que a sociedade vai desenvolvendo, né, e pensando com muita força a respeito do grande papel que a escola ocupa para a manutenção de determinadas estruturas sociais, e nesse sentido o currículo é uma das figuras de mais destaque, talvez, e que possam nos ajudar a elucidar ou a ilustrar um pouco o quanto as discussões de currículo elas vão sendo trazidas à tona para a sociedade, né? Então, se a gente for pensar dentro de uma perspectiva histórica um pouco mais, talvez, recente, a gente sempre teve algumas ações de cunho mais individualizado ou de cunho mais particularizado na criação e na proposição de currículos para as escolas de educação
básica, vamos assim dizer, que é uma nomenclatura de hoje, mas acho que dá para a gente entender um pouco quando a gente pensa na escola de uma forma geral. A partir da década de 70, com a publicação da LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a elaboração do currículo ela passa a se tornar uma responsabilidade do Estado, de cada um dos estados. Então, com isso, a gente tem um direcionamento maior na criação, na proposição e na elaboração de currículos estaduais, vamos assim dizer. E aí o Estado de São Paulo ele vai ter algumas experiências interessantes, ele vai tentar colocar em ação, e ele coloca em ação o ciclo básico, que foi a partir de 83 que se sustentou e se organizou, as propostas curriculares também, mas essas propostas elas vão sempre sofrer de alguns malefícios ou sofrer de algumas dificuldades, que são as dificuldades de dar conta de um país tão grande como o Brasil, tão diverso, tão multifacetado e tão difícil de ser sistematizado, sintetizado em uma coisa única, né? Então, se a gente vai olhar para o ciclo básico, para as propostas curriculares de 85, a gente vai vendo o quanto foi difícil sustentar em um âmbito estadual, no estado de São Paulo, uma proposição curricular capaz de dar conta de uma quantidade imensa de municípios, de escolas de diferentes características, ou dar conta de incluir as peculiaridades, as idiosincrasias de cada uma das escolas no âmbito de um plano apenas, né? E com isso a gente vai também sustentando essas discussões quando é publicado os parâmetros curriculares nacionais em 98, e os PCNs eles vão surgir e eles vão tentar dar conta de uma tentativa de indicação de caminhos, né? Vejam, são parâmetros, não são diretrizes, não é algo que deve ser seguido à risca, são parâmetros. Mas essas discussões elas ainda estão sempre batendo na grande dificuldade de fazer um currículo para todo o país ou um currículo para todo o estado, né? E essa também é um dos grandes questionamentos que a Base Nacional Comum Curricular recebe, desde que ela é pensada, proposta, homologada, como dar conta das peculiaridades com a questão curricular, quando a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então, desde que a base foi homologada e publicada, buscando dar uma unificação maior, uma direção maior para as políticas de currículo, os estados têm tentado trabalhar mais nesse sentido de usar a base como um grande guia, uma grande direção e tentar elaborar as suas próprias propostas. E o estado de São Paulo, historicamente, principalmente em termos de educação, mas em outras áreas também, ele vem sempre buscando se colocar como referência para o restante do país, né? Ele sempre tentou ser a locomotiva do país. Então, mais uma vez, o estado de São Paulo buscou utilizar as diretrizes da base, utilizar os elementos centrais que estão ali estabelecidos como um grande direcionamento e tentar se apropriar desses elementos centrais e tentou fazer uma adaptação, ou tentou pensar as peculiaridades do estado, dos 645 municípios que temos no estado de São Paulo, e tentou trazer essa questão, essa dimensão da base para aquilo que se tinha em um âmbito do estado de São Paulo. Então, se a gente pode pensar nesse momento de elaboração, de proposição de um currículo paulista, a gente pode principalmente questionar quais são esses elementos que permanecem e que ainda são centrais quando a gente pensa numa proposta curricular
que busca unificar, que busca tratar como iguais municípios que são muito diferentes, que buscam fazer essa articulação entre uma proposição que é mais centralizada, vamos assim dizer, e dá conta das peculiaridades, né? Então, acho que quando a gente olha para o currículo paulista, quando a gente olha para a base nacional e quando a gente olha para as formas de diálogo que as escolas têm feito com os conteúdos da base, com os conteúdos do currículo paulista, acho que a gente continua questionando, olha, então, como dar conta dessas desigualdades sociais, né? Como oferecer uma educação de mais qualidade, enfim, como tratar com equidade, né? E aí eu acho que há um avanço na discussão, né? Porque não se fala mais em tratar com igualdade, se fala em tratar-se com equidade, ou seja, tentar incluir, tentar trabalhar com as diferenças nas diferenças, né? Então, como incluir essas pautas que vão circulando na sociedade, como incorporar esses avanços científicos e tecnológicos que estão circulando. Então, é nesse sentido que, buscando considerar essa dimensão gigantesca do que é o estado de São Paulo, que em termos de população é maior do que diversos países do mundo, é quase a Argentina, né, em termos de quantidade de habitantes. Então, eu acho que o currículo paulista ele tem um desafio muito grande e ele se propõe de uma forma muito interessante nesse sentido, que é de tentar agregar essas realidades diferentes desses 645 municípios do estado, considerar o perfil econômico, social e cultural dessa grande quantidade de municípios, dar conta de considerar esse perfil demográfico também, desses quase 45 milhões de habitantes, e pensar numa proposta pedagógica capaz de ser envolvida com a sociedade, capaz de incorporar os avanços da sociedade, capaz de incorporar as crianças com deficiência, capaz de incorporar as diversidades, sejam elas de naturezas diversas. Então, é nesse sentido que é preciso olhar para essa tentativa de proposição de um plano e essa proposição que se tornou o currículo paulista e entender nesse movimento de proposição de um currículo unificado, capaz de dar conta desse conjunto grande de realidades e capaz de minimamente ser coerente e permitir também que ele seja repensado de acordo com algumas realidades, né? Perfeito, dá para a gente entender aí todo o panorâmico, né, histórico, até chegar onde a gente chegou. Eu acho que dá até um link com a próxima pergunta, que é quais são os principais desafios da implantação dessa proposta. Acho que você trouxe muitos elementos, como unificar uma grande diversidade em um parâmetro só. Seria esse o principal desafio? Tem um outro desafio que você ali elenca, né, que você percebe? Eu acho que a gente pode pensar em alguns desafios, né? Eu acho que num âmbito mais pontual, talvez pensar a capacitação dos professores, a proposição de materiais pedagógicos, a inclusão de pautas mais atuais, a utilização de infraestrutura mais atual. Então, veja, se você incorpora a necessidade de trabalhar com conteúdos de tecnologia, de informática, você também precisa ter equipamentos mais modernos, você precisa ter acesso à internet, você precisa ter tablet, enfim, computadores, celulares. Então, de um ponto de vista bem pontual, essas questões elas talvez sejam
importantes e talvez sejam o start para pensar nos desafios, né? Para incorporar e para colocar em prática a proposta do currículo paulista. Se a gente for pensar, talvez num ponto de vista, num âmbito mais amplo dessa questão, talvez eu pensaria no quanto uma mudança em si, ela exige mudanças de paradigmas, ela exige incorporação de novas ideias, e essa mudança de mentalidade, mudança de paradigma, mudança de concepção, ela, muitas vezes, quando ela é colocada de fora para dentro, ou ela é imposta de cima para baixo, ela se torna um elemento de grande dificuldade, ou assim, talvez uma grande oposição para a implantação da reforma, para a questão da proposição do currículo paulista. Então, eu vejo que talvez modificar conteúdos, didáticas, concepções de educação e mentalidade seja, num âmbito mais amplo, um outro grande desafio. Mas eu também acho que outra questão, e talvez eu acho que ela possa atravessar o âmbito mais pontual e o âmbito mais amplo, vamos assim dizer, é como que a proposta ela vem sendo executada e como que ela vem sendo produzida em diálogo com as diversas partes, né? Então, na proposição, no movimento de criação do currículo paulista, você tem um diálogo entre diversas partes, né? Você tem um diálogo entre Secretaria de Educação, entre professores, entre coordenadores, mas veja, e como que isso é implantado, como que isso é trazido para as escolas de uma forma geral, para as escolas pequenas, lá do bairro afastado, para as escolas, para a implantação na sala de aula mesmo. Ou seja, como que você faz para promover uma renovação curricular de tamanho e envergadura, de modo a fazer uma proposta em que haja diálogo, e o diálogo que vai exigir tanto uma abertura por parte daquele que vai ser convencido de um outro ponto de vista, como por parte daquele que vai tentar convencer o outro a mudar, a modificar algumas das suas práticas pedagógicas e modificar a sua estrutura curricular. Então, do meu ponto de vista, talvez um elemento que vai atravessar tudo isso é manter relações mais democráticas e dialógicas para a implantação da proposta, né? Então, é pensar no modo por meio do qual aqueles que irão executar de fato a proposta curricular, ou seja, os professores, os coordenadores, como que de fato eles vão ser chamados para pensar nas adaptações dessa proposta que chega para a sua realidade escolar, em como que eles vão ser chamados para conversar sobre isso, em como que eles vão fornecer elementos da sua prática pedagógica para pensar e repensar essa estrutura curricular. Então, desse ponto de vista, uma relação mais democrática, uma pautada em reflexões críticas, em reflexões pontuais e talvez direcionadas para a questão educativa, elas sejam o grande desafio que prefeituras enfrentarão, que secretarias municipais enfrentarão, que outras instâncias enfrentarão. Perfeito, perfeito. Bom, lendo um pouco, indo um pouco mais a fundo ali da própria proposta, ele fala sobre competências e habilidades, né? Eu queria entender o que são e como se aplicam. Bom, as competências, as habilidades, conforme elas estão propostas, né, no currículo paulista, elas estão dialogando diretamente com a base, né, com a Base Nacional Comum Curricular. Então, ao invés de pensar em conteúdos isolados, né, a nova proposta, nova forma de se pensar os conhecimentos pedagógicos, vamos assim dizer,
ele está mirando mais na mobilização dos conhecimentos para agir no mundo, para conhecer o mundo, para conviver, né? Então, essa é um pouco a ideia de como eu mobilizo esses conhecimentos que eu tenho para agir no mundo, para conhecer o mundo, para ser alguém, para conviver com outras pessoas, né? E essa é uma discussão, é um caminho que vem sendo seguido, e no que se refere à educação de uma forma geral, desde o fim do século passado, né? Em 1996, a gente tem a publicação de um relatório para a Unesco que foi escrito pelo Jacques Delors. Ele é um economista, político francês, e ele ficou muito conhecido por esse relatório que se chama Educação, um Tesouro a Descobrir. E lá ele já anunciava a relação desse aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a agir. E é um pouco a ideia que sustenta talvez a forma de se conceber o quanto o conhecimento isolado, fragmentado, ele dificilmente ele vai te promover ou ele vai te colocar num lugar de um indivíduo integrado ao mundo, né? Então, a ideia é de que se eu conheço por conhecer, dificilmente eu vou saber me apropriar desses conhecimentos para enfrentar as situações do mundo. Então, a ideia da competência, ela vai surgir nesse grande esteio, vamos assim dizer, de que, mais do que o saber em si, o conhecimento em si, eu preciso saber como aplicar esse conhecimento na minha vida cotidiana, eu preciso saber como utilizar esse conhecimento na minha vida cotidiana, como que eu posso fazer para incorporar atitudes, valores e ser uma pessoa melhor, né? Então, essa é a ideia que está um pouco por trás da ideia de competências e habilidades. Mas a ideia de competência, a própria noção de competência, ela é muito criticada no âmbito acadêmico, né? Então, quando a gente vai pensar na área da educação, por exemplo, que é nela que eu estou inserida, a conotação mercadológica, a conotação, principalmente quando ela é apropriada por uma lógica neoliberal, né, das relações de produção de trabalho, elas acabam expressando muito o movimento e os interesses de um capital, do capital contemporâneo, das próprias relações de trabalho baseadas numa competitividade, baseada naquilo que eu posso incorporar a mim e me destacar perante os outros, né? Então, a noção de competências, a pedagogia das competências, ela vem sendo alvo de muitas críticas do ponto de vista da sociologia da educação, da política educacional, né? Justamente pensando nesse viés neoliberal, mercadológico. De todo modo, a compreensão das competências, ela vem sinalizar um pouco uma tentativa de fazer com que da gente entender que não é o saber em si o fim, né? Mas o saber, ele é um caminho para a sua existência no mundo, né? Então, é por isso que a ideia da competência, né? Para eu poder mobilizar esse conhecimento para existir no mundo, né? Então, é nesse sentido que você, ao fazer ao ter uma visão a respeito da ideia da competência, você vai vendo que ele vai entrando na lógica da produção de habilidades, de valores e de atitudes, né, muito relacionadas com o discurso do capital. Mas se a gente for pensar de um outro modo também, a produção de habilidades, a produção de valores e de atitudes também é algo esperado do ponto de vista da ação educativa. Então, pensar nas competências é, obviamente, olhar pela clivagem do discurso mercadológico, mas é também compreender o quanto ela vai pensando o conhecimento não como um objeto em si, né? Então, por que eu preciso decorar a fórmula de Bhaskara, né? Que é aquilo que a gente pergunta, né? Todo dia. Mais um dia que eu não usei a fórmula de Bhaskara na minha vida, né? Por quê? Porque é essa um pouco a relação que a gente vai estabelecendo com alguns tipos de conteúdos curriculares
que a gente não vê aplicabilidade. Então, a competência, ela busca um pouco caminhar por uma lógica que talvez dê mais sentido aos conteúdos em si, porque eles vão te promover habilidades, eles vão te permitir ter procedimentos, valores, desenvolver atitudes que vão te permitir, talvez, agir com mais propriedade no mundo, vamos assim dizer. Então, as competências que são incorporadas, que são apropriadas pelo currículo paulista e que são apropriadas da base, elas versam sobre várias questões, né? Sobre questões diversas, desde valorizar o conhecimento historicamente construído, incentivar a curiosidade intelectual, a criticidade, valorizar diversas manifestações artísticas e culturais, saber utilizar diferentes linguagens em diferentes situações específicas, utilizar, criar linguagens e tecnologias, valorizar vivências culturais, saber argumentar a respeito de determinado assunto a partir de conhecimentos sólidos, apreciar a saúde física, exercitar empatia, agir com autonomia. Então, veja, só nomeando de maneira muito rápida e passando por elas mesmo, é possível dizer o quanto tais competências, que são as competências gerais do currículo paulista para a educação infantil, para o ensino fundamental, o do ensino médio ainda está em construção, a gente consegue ver o quanto parece moderno, vamos assim dizer, o quanto parecem modernas essas competências. Então, veja, na minha época, falar sobre a ideia de saber argumentar a partir de bases sólidas não era algo necessário, porque a gente não tinha as ferramentas tecnológicas que temos hoje, a gente não tinha fake news, a gente não tinha discursos que buscavam enviesar as pessoas a partir de determinadas questões errôneas, concepções errôneas, né? Hoje, determinado conhecimento, determinada competência já é não somente importante, mas é extremamente necessária. É extremamente necessário que a gente fale para os nossos alunos, olha, não é qualquer coisa que você encontra nas redes, na rede da internet que você vai confiar. Ou não é porque você tem um conhecimento mais moderno a respeito de uma determinada questão, que você não vai necessariamente precisar valorizar aquilo que foi historicamente, socialmente construído, né? Ou, olha, é importante que a gente não somente incentive, mas que a gente valorize que há diversas formas de existir no mundo, de acreditar em deuses, de cultuar deuses, de produzir arte. Há diversas formas de existir no mundo, né? Então, eu vejo que o discurso da competência, ou as competências que são propostas no currículo paulista, elas buscam incorporar essas pautas e essas demandas que a sociedade como um todo vem trazendo como sendo necessárias para a escola, né? No âmbito do espaço escolar que a gente precisa mostrar para as crianças que um discurso mirabolante pode ser produzido com características que levem uma pessoa a achar que é uma coisa verdadeira. E, na verdade, não é verdadeiro. Na verdade, é uma notícia falsa que busca, de fato, ludibriar as pessoas. Então, é nesse sentido que as competências gerais do currículo paulista, elas vão buscar versar sobre essas questões diversas, né? E aí elas vão se distribuindo em competências específicas das áreas que temos, vamos dizer, áreas de saber, né? As áreas, elas estão basicamente divididas em linguagens. Dentro de linguagens, a gente tem alguns componentes, que é a língua portuguesa, a arte, educação física e língua inglesa. Outra área que temos também é matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, as competências, as habilidades, elas vão servir, vamos dizer assim, você espera que as
que elas sejam desenvolvidas de modo a guiar como que os conteúdos serão trabalhados, como que as práticas metodológicas serão desenvolvidas para que essas competências e essas habilidades sejam alcançadas, né? Então, não se trata necessariamente de ensinar o aluno sobre o que é a Revolução Francesa. Trata-se talvez de ensinar o aluno a compreender de que modo determinados elementos que estiveram presentes durante a Revolução Francesa influenciaram questões X, Y e Z na história da França ou na história de outros países que foram influenciados pela Revolução, né? Então, a competência ela vai servir como um grande guia por meio do qual, a partir do qual, os conteúdos e os procedimentos vão ser desenvolvidos para alcançar a competência. Perfeito. Deu para entender bastante. Nós lemos, né, o currículo, e aí ficou nessa demanda de clarear um pouco isso, e é realmente o que você falou, né? Tentar colocar no teórico, passar para a prática, e vindo de uma demanda que vem já de uma prática social, né? Exatamente. Você falou ainda que uma das categorias ali, né, um dos setores do saber, que foram separados ali no currículo, é o ensino religioso. E aí, dentro disso, veio alguns questionamentos, né, nessa parte, fiz também uma pesquisa fora, queria adentrar nesse assunto. Então, eu fiz uma pesquisa que em 2019, aqui no Brasil, 80% da população se declarou cristã. Sabemos que o Brasil ele é um país de grande maioria, em números autodeclarados, são cristãos. Apenas aí foi aproximadamente 7% da população apontaram que tem uma prática em outra religião, e essas outras religiões vão se subdividindo, né, entre religiões de matrizes africanas no geral, espiritismo ou outras religiões não denominadas. Ok, isso foi uma pesquisa do Datafolha, a gente vai deixar todas as referências também do vídeo no card de descrições. No mesmo cenário, em 2019, as denúncias de intolerância religiosa aumentou 56%. E dessas 56%, 61% eram intolerâncias direcionadas a religiões de matrizes africanas. Mais especificamente em São Paulo, né, que é onde se aplica o currículo paulista, 22% dos registros de intolerância religiosa aumentou 22% comparado ao ano anterior, que seria 2018. Tendo em vista todo esse cenário que a gente pegou em pesquisa e foi tentando entender qual o impacto, qual a importância e qual o risco de ter esse ensino religioso dentro de uma das matrizes, né, dentro de uma dos setores dos saberes que propõe aí o currículo paulista. Então, aqui eu penso que a gente tem algumas questões, discussões delicadas, né, que a gente precisa pensar. Primeiramente, a inclusão do ensino religioso na escola, ela atende a propósitos de entendimento das diversas religiões, de criticidade, ou ela atende a apelos, talvez, de veiculação de um conjunto determinado de valores, que a gente sabe, né, como até mesmo você disse, que historicamente têm sido os valores de religiões de matriz judaico-cristã, né? Então, quais são os apelos sociais, né? Então, lembra quando eu falei que a escola ela é uma construção da sociedade, né? Então, quais são os apelos sociais que fazem e que torna necessária a inclusão do ensino religioso no âmbito da escola, né? Então, eu acho que pensar sobre essas questões é um elemento importante. De fato, quando a gente pensa, por exemplo, na importância de trabalhar a intolerância religiosa e de conhecer diversas manifestações que vão construir, que vão configurar um povo, né, com seus rituais, com seus símbolos, incluir, inserir um componente curricular ou uma área, na verdade, de saber que trate a respeito das questões religiosas, das diferentes manifestações religiosas, se torna extremamente necessário, né? Então, se uma das competências do currículo paulista trata diretamente da valorização de diversas manifestações e vivências culturais, não mais do que coerente inserir
a religião como uma forma de expressão simbólica, de expressão histórica e de construção histórica de um povo, né? Isso porque, se a gente pensar em outras formas em outras temáticas que são delicadas também, a gente também sabe da importância de se trabalhar com elas no âmbito escolar. Então, se a gente vai falar sobre bullying, sobre homofobia, essas questões são extremamente importantes e elas também precisam ser trabalhadas no âmbito escolar, né? Então, trabalhar a intolerância religiosa por meio do conhecimento das diversas formas de manifestação religiosa talvez seria um caminho interessante, né? Só que, para mim, do meu ponto de vista, o grande desafio, e talvez o desafio-risco, desafio/risco, que eu talvez coloque, é como que a gente faz para, de fato, sair desse lugar de uma inculcação de uma única religião, né, da veiculação de manifestações religiosas por via de uma única religião, que geralmente vai ser a religião cristã, e a gente vai para um lugar mais ecumênico, um lugar que talvez permita a diversidade com um pouco mais de força. E aí, eu, como talvez pedagoga, pense diretamente nos profissionais que serão responsáveis por essa disciplina, né? Então, quem serão, como que vai ser o processo de captação desses indivíduos que comporão o quadro de professores dessa área de saber, né? Serão teólogos? Serão historiadores? Serão sociólogos? Serão padres, pastores? Indivíduos com notório saber, já que isso já é permitido perante a nossa LDB. Então, fica difícil legislar de antemão, né, sobre como que o ensino religioso ele vai ser de fato trabalhado de modo a incorporar a criticidade e de modo a incorporar a diversidade de manifestações e o entendimento não como uma ferramenta interpretativa no sentido de interpretativo e moralizante, no sentido de essa religião é boa, essa religião é mal, é ruim. Olha o que ela faz com as mulheres, olha o que ela faz com as crianças. Então, e tudo isso passa pela seleção desses indivíduos que ocuparão o cargo de docente, seleção, e aí, pensando na seleção, eu estou pensando muitas vezes num edital que vai incluir as profissões possíveis de serem candidatas a esse cargo. Eu estou pensando no material pedagógico que vai ser produzido, eu estou pensando na forma com que essa discussão será conduzida, né? Então, do meu ponto de vista, eu vejo que é urgente um trato cuidadoso e um trato sério, questionador a respeito das questões religiosas. E eu vejo que, historicamente, no Brasil, a gente sempre deixou o ensino religioso como algo de fato, como conteúdo de fato ligado às instituições confessionais, né? Então, eram as instituições confessionais que se responsabilizavam pelo ensino religioso. E aí, se era uma matriz, se era uma instituição católica, ela contratava, era um padre que dava, né, a aula de ensino religioso. Que é o meu caso, por exemplo. Eu estudei o ensino fundamental numa escola confessional católica. Então, era um padre que dava o ensino religioso. Todo começo de aula a gente tinha a oração, porque fazia parte da arquitetura, vamos dizer assim, da escola. Agora, quando você vai para um espaço público em que o elemento da laicidade deve estar presente, o Estado é laico, as instituições do Estado devem ser laicas, aí você talvez se debata com essas questões. Então, quem vai ser esse professor? Quais serão esses conteúdos? De que modo esses conteúdos serão selecionados? Vai ser selecionado e vai ser, de fato, conduzido de um modo a não oferecer esse caminho involuntário, esse caminho de apontar
direções, ou ele vai ser um caminho que talvez vai levar a gente para momentos em que a escola era uma instituição tutelada pelas igrejas, né? E que esse talvez seja o grande receio, né? Porque as instituições públicas, estatais, elas devem ser mantidas como instituições laicas. Perfeito. Eu também lendo o material, eu tive esse mesmo caminho de reflexão. Eu acho que ele tem muita potencialidade de trazer uma proposta de solução, talvez a longo prazo, de muitas questões, como a própria intolerância religiosa, que eu acho que realmente debatendo e tendo acesso ao conhecimento do que tais religiões, como de matrizes africanas, propõem, de fato, e desmistificar, né, aquela imagem negativa tida por elas, assim, talvez a gente acesse uma forma de um pouco mais de respeito, de tolerância, mas ao mesmo tempo o nosso receio é a prática, né? É o ponto da nossa, de como devemos analisar, assim, como isso daí vai ser pautado mesmo na prática. Então, entramos nesse mesmo caminho também de reflexão. Inclusive, já linkando com a próxima pergunta, entra muito nesse ponto. Na prática, você percebe que as atuações estão conseguindo atender a proposta do documento, de ser integral, né? Integrar todas as pessoas, de ser inclusivo e, ao mesmo tempo, olhar para o aluno com a sua própria demanda específica e tentar atendê-la, né? Ter o foco direcionado ao aluno, respeitar a diversidade, a multiplicidade de expressões humanas que podem ter ali no contexto escolar. Na sua perspectiva, na sua análise, está atendendo essa proposta? Talvez seja difícil a gente ter um diagnóstico, né, frente à questão da prática do currículo paulista, porque tão pouco já foi colocado em prática, né? E quando começávamos a, de fato, colocar algumas coisas em prática, acabamos tendo que suspender as aulas presenciais em decorrência da suspensão das aulas por conta da pandemia de Covid. Mas eu acho que um elemento é muito importante de a gente trazer à tona, né? Que há um hiato muito grande entre o prescrito no documento e o efetivo, né? Então, entre a sala de aula e o documento, há um grande espaço que, do meu ponto de vista, é um espaço de muita criação, que é o que está envolvido no trabalho docente. O trabalho docente, ele é um trabalho de criação, ele é um trabalho de inventividade, e quando ele deixa de ter essa dimensão da criatividade, talvez ele já esteja caminhando para um lugar de necessária renovação, vamos assim dizer. Então, no que está prescrito no currículo paulista, ele tenta se atualizar, ele tenta, de fato, se tornar um currículo moderno perante a nossa sociedade atual, né? Ele tenta fortalecer e ele enfatiza muito a necessidade de ter um trabalho colaborativo e coordenativo entre diversas entidades, seja por meio da relação colaborativa entre o Estado e os municípios, ou entre a Secretaria Estadual de Educação e a Undime, né, que foi a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que foi uma das grandes colaboradoras, vamos assim dizer, no processo de elaboração e proposição do currículo paulista. Mas também, não somente com as entidades, uma proposta colaborativa entre professores, coordenadores, escola, alunos, pais, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que no discurso, no prescrito, ele busca ser muito moderno e muito incorporativo, vamos dizer assim, das várias demandas. Mas ainda há os desafios de colocar em prática esses desenhos pedagógicos, né? Principalmente quando a gente nota que devemos considerar que o currículo paulista, ele ele foi elaborado dentro de uma política educacional que é extremamente meritocrática e extremamente individualista, né? Então, ainda que se fale em incluir os alunos dentro do espaço escolar, ainda que se fale em oferecer condições para que todos possam estar inseridos dentro da escola, sejam as crianças com necessidades educacionais especiais, sejam crianças com dificuldade de acesso, enfim, ainda há necessidade de se
modificar de fato a própria concepção do fazer educacional, né? E muitas vezes esse próprio fazer educacional, ele por si só já desconsidera aqueles que vêm das margens, aqueles que estão no periférico, aqueles que não fazem parte da norma. Então, dentro dessa perspectiva, uma política educacional meritocrática sempre vai dizer, olha, estamos oferecendo as melhores oportunidades, mas esses alunos, vejam, eles ainda têm muitas dificuldades e sabe como é, não dá para ajudar todo mundo, a escola faz o que pode. Então, é preciso ter cautela quando a gente olha para apenas um elemento dessa grande balança, vamos dizer assim, que é a balança do sucesso educacional, e a gente atribui todas as nossas expectativas à mudança de um currículo, como se a mudança do currículo em si ela fosse modificar completamente a escola. A escola ela é excludente, ela está sempre com os olhos voltados para os alunos que não dão trabalho, para os alunos que têm bom desempenho acadêmico, que têm aquilo que se chama de boas famílias, bom repertório cultural, e dificilmente incorpora de fato os marginalizados, a cultura dos marginalizados, a cultura da população que vive nas periferias, né? Então, é preciso redimensionar, do meu ponto de vista, a própria estrutura curricular da escola, o próprio fazer educacional, fazer docente, de modo a tentar ouvir os alunos e, de fato, fazer como buscamos fazer há talvez quase 100 anos, e é colocar os alunos como agentes desse processo educacional, né? Então, há 100 anos debatemos sobre o quanto é necessário tirar o centro da escola, do professor ou do conhecimento e virar para o aluno. O aluno é o agente do processo educativo. Obviamente que há uma parceria muito grande entre o conhecimento, o professor, né? O professor como esse mediador do acesso ao conhecimento, mas é de fato o aluno que deve ser o grande destaque desse processo, mas ele não é, né? O aluno é o que não é ouvido, a cultura do aluno ela é desvalorizada, as relações que o aluno vivencia no âmbito da sua família, no âmbito do seu grupo populacional, elas são desvalorizadas, né? Então, isso significa repensar a escola, né? Repensar não somente o currículo, mas a escola como um todo. Ressignificar a avaliação, o peso que uma avaliação tem dentro desse currículo, é uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação construtiva, é uma avaliação que vai que é processual, que vai promover modificações, ou ela é uma avaliação que é punitiva. Então, nessa perspectiva que eu vejo que repensar o formato da escola, das concepções do que significa educar em São Paulo, no Brasil, na América do Sul, no mundo, elas são os grandes desafios para se incorporar e se colocar em prática, de fato, um currículo mais integrativo, um currículo mais inclusivo, mais capaz de ver o aluno como um indivíduo, como um ser, né? Então, quando a gente repensa a educação e a gente parte do ponto de vista de que ela precisa necessariamente ser modificada, eu penso que a gente tem condições e chances de traçar caminhos que tenham pelo menos, que sejam pelo menos mais capazes de incluir, de tratar com equidade e de oferecer um ensino de maior qualidade para os nossos alunos, principalmente para os nossos alunos que de fato necessitam da gente como professores e como talvez mediadores nesse nessa grande experiência que é a experiência de descobrir o mundo, de atribuir sentidos ao mundo e de se tornar humano por meio da escola, né? A escola que vai humanizar a gente. Então, nessa perspectiva que modificar e repensar diversas dimensões dessa modificação talvez faça com que a gente consiga incorporar mais pautas e tornar a escola mais inclusiva.
Angélica, essa era a nossa última pergunta. Eu acho que com isso eu vou fazer uma síntese aí do que eu consegui elaborar também, né? Tendo a leitura, acho que com a nossa conversa, esclareceu muitas ideias que tinham ali na proposta. Eu acho que algo que eu consegui finalizar, quero saber se você concorda também, é que temos uma proposta, temos um passo muito que tem uma potencialidade de ser muito bom. Agora a gente depende da prática, mas é claro que a gente não pode só responsabilizar quem vai colocar em prática, a gente tem que nos preocupar com a capacitação dessas pessoas, com o preparo de toda a equipe docente e a instituição, porque eu entendo que essa proposta não é só uma proposta pedagógica de um método pedagógico, é uma proposta de reestruturação de todo um sistema educacional, assim como de uma perspectiva da educação, do que ela propõe, do que ela inclui. Acho que durante muito tempo a escola sempre foi um espaço de formação não só escolar, né, mas também de cidadania, de uma formação pessoal também, mas acho que dessa vez ele integra isso como uma responsabilidade dela mesma em relação a propor uma forma mais de integrar as pessoas, trazer para perto e ouvir o aluno, né, trazer o aluno como um papel ativo. De tudo, eu espero realmente que seja colocado em prática com essa potencialidade boa que essa proposta tem, de talvez uma possível aí resolução de algumas questões sociais, como você disse, a escola ela é resultado de muitos conflitos da sociedade, né? Ela é um contexto ali de uma amostragem mesmo da sociedade, então ela tem potencialidade de trazer uma resolução a longo prazo de muitas questões sociais, né? Trazer mais do que uma formação escolar ou acadêmica e trazer uma formação de cidadania mesmo, de posicionamento. Eu acho isso incrível em relação à potencialidade. E agora a gente, talvez o próximo passo seja observar e dar o apoio ali, né, na prática, né, em colocar em prática. Esse ano vai ser, como você disse, um pouco complicado, né, porque estamos à distância, estamos aí no ensino remoto, que é um ensino, uma nova proposta que veio bem de uma forma abrupta, né, muito rápida, mas eu acho que quando voltar ali na normalidade, que está previsto para setembro, se eu não me engano, sim, né? Sim. Talvez possamos estar mais perto aí e entender quais serão os efeitos. Sim. Eu acho que perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado e que talvez você ache necessário? Não, eu acho que é importante a gente sempre pensar na escola, né, como uma construção, como uma invenção, né? Ela não, a gente tem que desnaturalizar essa ideia de que a escola sempre existiu desse modo e ela deve existir sempre desse modo, né? A escola foi inventada, né? Então a gente pode reinventá-la em todos os momentos, porque ela precisa incorporar as mudanças da sociedade, ela precisa estar sempre em diálogo com a sociedade. Então, promover essas modificações, alterar estruturas, alterar modos de se organizar o espaço, o conteúdo, o tempo escolar, são, na verdade, formas de se incorporar os avanços e se incorporar as formas com que a gente vai atribuindo sentidos diferentes a esse fazer que a gente desenvolve no âmbito da escola, né? Então, eu, como pedagoga, sou uma grande defensora do grande papel modificador e agregador que a educação pode desenvolver na vida de uma pessoa. Então, de fato, é essa internalização de uma cultura, é a construção de símbolos, é a atribuição de sentidos que são desenvolvidos por meio da escola, né? Então, se as formas de incorporação simbólica, as formas de construção cultural, elas vão se modificando, por que a escola ainda se mantém do mesmo modo? Por que a escola ainda repete os seus fazeres ipsis literis, como fazia há 10, 100, 20, 300 anos? Perfeito, eu acho que é isso. A escola sendo talvez aí um modelo, né, um efeito, parte ali da sociedade vai ter que andar junto com as próprias alterações sociais, o que a própria sociedade vê enquanto estão pedindo, né, uma reestruturação, uma ressignificação nesse contexto.
Eu, vendo essa perspectiva, concordo completamente em relação a essa sua fala. Perfeito. Foi muito enriquecedor nossa entrevista. Deu para clarear para mim, enquanto estudante aí, que já teve contato com o currículo, com o documento do currículo paulista, de uma forma bem densa, né? Um documento denso. Conseguimos talvez minuciar, né? Algumas partes e clarear mesmo. Trouxe para mim uma perspectiva muito diferente ali, diferente, mais clara mesmo, mais objetiva do que é a proposta, de quais são nossos desafios. Então, agradeço muito sua participação. Com certeza vai ajudar, assim como nos ajudou a ajudar aí muita gente com esse novo contexto, novo, normalmente nos traz algumas resistências, né? A gente vem aí com alguns bloqueios ali do que está vindo enquanto novidade, mas também a gente tem que entender que talvez seja uma necessidade, né? Uma reestruturação. Obrigada novamente. Eu que agradeço. Perfeito, pode continuar. Eu que agradeço, Vanessa, você e a sua equipe. Eu acho que repensar formas de levar conhecimento às pessoas é muito importante. E eu acho que a situação de pandemia e a suspensão dos nossos encontros presenciais, ela tem permitido que a gente explore essas outras modalidades ou essas outras estratégias de se conversar com as pessoas, de se falar e de se pensar criticamente a respeito de algumas questões. Então, parabéns a vocês e eu agradeço muito o convite. Nossa, acho que falo em nome de todo o grupo, agradecemos também, ficamos muito felizes e realmente isso, tentar ver com uma proposta de boas mudanças de ressignificação do sistema escolar, enquanto com uma potencialidade muito boa aí.